Oi, pessoal! Hoje eu comecei já falando oi em Libras, na língua brasileira de sinais. Esse oi é para uma só pessoa, ou então quando é para uma galera. Como vocês estão? Nós estamos indo para a nossa aula de número 23 e como o nosso encontro é com cidadania e trabalho, nós falaremos de um tema muito discutido nas empresas e consultorias, que é o futuro do RH, da área de recursos humanos. Em nossa aula de número 5, que vocês podem acessar através do nosso canal do YouTube, bem no início da pandemia, nós falamos sobre qual o futuro dos processos seletivos, porque em especial naquele momento o mundo estava se transformando numa velocidade que nós nem cogitávamos, do comércio às relações afetivas e profissionais e como a pandemia mudou o futuro do setor. Mas quando nós falamos em futuro, de que futuro estamos dizendo? De amanhã, de fim da pandemia, daqui a alguns anos ou então do ano de 2021? Este ano pandêmico de 2020 ficará marcado na história. E nesse movimento acelerado, as relações de trabalho têm buscado tendências e novidades. Com as políticas de isolamento, home office, a desaceleração e agora a retomada da economia, a área de recrutamento e seleção acabou sendo uma das mais afetadas e, consequentemente, a forma de contratação de profissionais também mudou. Algo para recrutadores e candidatos refletirem e se prepararem para o que vem pela frente. Acelerador de futuro é a expressão que mais bem se enquadra. O departamento de RH precisou conviver com novos desafios. Estamos falando em todos os sentidos, desde o trabalho não mais físico, mas também a adaptabilidade das pessoas, a comunicação interna, a insegurança dos profissionais, seja da contaminação, como também de uma possível demissão, e de muitas outras situações. RH em tempos de crise precisou se reinventar, se reconstruir e investir em novas estruturas e modelos de funcionalidade e gestão. Claro que vale destacar que já fazia um tempo que o setor de RH deixou de ser um simples executor de recrutamento e seleção e buscava ser mais ágil e estratégico e, por consequência, menos burocrático. Sua área de atuação se ampliou e ele dialoga com as demais áreas das empresas. Pensando nesse novo RH, a transformação digital para a qual passamos irá tornar o recursos humanos mais estratégico. E quando falamos numa transformação digital, não é apenas o uso da tecnologia. Na verdade, esta seria a questão mais simples. Estamos falando de mindset, como vocês podem ver nessa imagem no slide. É uma palavra inglesa que, se nós desmembrarmos, nós temos mind, que significa mente, e o termo set, na verdade, ele pode ter inúmeras traduções, tá? Mas uma delas que mais se encaixa aqui, neste contexto, significa configuração. Então, a gente pode traduzir como, entender como uma mudança de mentalidade, no sentido organizacional. E o RH é melhor atender às necessidades de seu cliente interno. Quem que é o cliente interno? O funcionário, que é o capital, o ativo mais importante. As novas gerações, elas vão exigir mais flexibilidade dos gestores. O RH do futuro, e o futuro, lembrando, é hoje, deve mudar suas estratégias para manter a capacidade de motivar e engajar. Assim, ele tem uma visão e uma função mais social. Então, são duas questões que a gente pode destacar. Uma envolve o cumprimento do operacional do RH, a sua rotina diante da pandemia, quer dizer, estamos falando de garantir a infraestrutura, pagamentos, benefícios, remuneração, cumprimento de legislação trabalhista, dar continuidade nas devidas contratações e treinamentos. E a segunda questão, ou podemos até chamar de como uma segunda dimensão, é contribuir para a cultura da empresa, adaptando-a neste cenário. E as relações de trabalho já estão sofrendo alterações e pedindo de seus colaboradores, parceiros e funcionários habilidades como criatividade, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, gratidão, empatia, gentileza, que não são habilidades técnicas, mas de comportamento interpessoal, a serem aprendidas e desenvolvidas também. O oposto do que nós vemos, né, desta charge
à direita do cartunista Getúlio, em que estão literalmente no mesmo barco, mas um diz: pode ficar tranquilo, o furo está no lado deles. Uma total falta de respeito e falta, na verdade, de espírito de equipe. Então, neste novo RH, podemos ressaltar alguns pontos importantes, como, por exemplo, transparência, diálogo com outras áreas, reavaliação da cultura do presencial. Algumas empresas já noticiaram que adotarão o trabalho em casa até o final deste ano de 2020, HP é uma delas, e estão avaliando se algumas áreas retornarão. Isso porque se verificou que a produtividade foi até maior e o custo para a empresa diminuiu. Aprimoramento do processo de seleção, realidade virtual, que pode se tornar uma grande aliada no sentido de simulação de experiências, pois insere funcionários e candidatos a situações reais e dinâmicas, simulando vivências e problematizando. Redes sociais especializadas, a participação nas redes sociais no recrutamento online já é uma realidade. Para termos uma ideia, o Manpower Group ele entrevistou mais de 18 mil candidatos em uma pesquisa mundial e no Brasil, os anúncios em mídia social foram os recursos tecnológicos mais utilizados pelos candidatos, deu em 44%. Neste cenário, o LinkedIn pode ser destacado como um modelo bem-sucedido, com seus mais de 562 milhões de usuários espalhados por 200 países em que atuam. Gestão informatizada, informatizar todo o setor, tirar o estigma de se perder na papelada e na burocratização e reunir informações de RH, contabilidade, vendas, finanças, logística e demais áreas. Numa excelência de qualidade de informações, o RH com maestria, porque é como um maestro que ele vai orquestrando as demais áreas da organização. É assim que eu vejo. E dessa forma, o gestor tem a seu dispor todas as informações para a tomada de decisões, em gráficos e outros elementos visuais. A gestão informatizada ela se torna um facilitador para o dia a dia, reduz ou elimina a burocracia e é um facilitador em todos os sentidos. Inclusive, setores mais tradicionais estão migrando cada vez mais e gradual à tecnologia. Impossível evitá-la, caso contrário, provavelmente está fadado ao fracasso. RH ele não pode ser associado a algo ruim, burocrata ou então demissional, como nós vemos nesta charge que diz: olha, estão te chamando lá no RH. E o funcionário já pensa: caramba, será que eu já vou ser demitido? Mas sim um elemento estratégico e funcional na organização, porque a organização é um corpo vivo e cada departamento é como se fosse um órgão. Se um não funciona bem, afeta todo o restante. É como o nosso corpo. Então a empresa ela precisa ter, e esta é a ideia, uma saúde orgânica, propiciando um cenário estável. Como nesta imagem à direita, as peças de engrenagem de uma máquina. Se uma der um problema, para tudo. E aproveitando e falando em saúde orgânica, é preciso tomar cuidado com a chamada infodemia. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Na verdade, ela está muito comentada porque significa o excesso de informações sobre a pandemia. E a gente sabe que isso tem demais, inclusive também as fake news, né? Então, o que vemos até aqui neste cenário é um RH menos preocupado com questões burocráticas e mais envolvido na estratégia organizacional. Essa é a tendência. É uma quebra de paradigma. Aliás, vocês sabem o que é paradigma? Paradigma é um padrão que foi estabelecido, um exemplo a ser seguido, como nós vemos na imagem que é do dicionário online. Porque neste momento de pandemia, o que mais vimos foi quebra de paradigmas. Então, é romper padrões. Uma outra tendência é a formação de equipes cada vez mais diversas, com mais equilíbrio, equidade é justiça. Então, com equilíbrio de gênero, de raça, etnia, orientação sexual, a entrada dos refugiados e de maior inclusão aos profissionais portadores de alguma deficiência. Em reportagem da revista Você S.A., da editora Abril, deste mês de outubro, nos diz que
70% dos brasileiros, pessoal, dizem que a prioridade das empresas deveria ser lutar contra a desigualdade e que elas teriam esse papel e essa importância. Eu diria que, na verdade, essa possibilidade de inserção. E foi uma pesquisa realizada pela Salesforce, empresa de software. O estudo ouviu mais de 20 mil trabalhadores, entre eles, foi uma pesquisa mundial, e entre os brasileiros foram 2 mil. Que bom que algumas empresas percebem as valiosas vantagens que a diversidade nos traz. A liderança também passa por uma transformação e tende a evoluir para líderes mais inspiradores e agregadores. Aqui uma charge do personagem Gilbert, que ele sempre o foco dele é sobre a vida empresarial, né? Relatando a liderança e a dificuldade de colocá-la em prática, porque na verdade ela é como uma arte. Então ele diz assim, né? Eu coletei dados otimistas, contextualizei com analogias, fui falando tudo que ele descreveu, né? Adicionei a sabedoria popular, uma pitada de tendências verídicas, e aqui está a sua estratégia. Apenas adicione a liderança. Aí ele responde no final, né? Mas por que eu sempre fico com a parte mais difícil? Porque não é fácil, né? A liderança, de certa forma, é por isso que eu digo, é como se fosse uma arte. Ela vem com respeito, como um resultado também, né? Isis Borges, diretora da divisão de recrutamento e engenharia da Talences, ela diz o seguinte, e eu gostei muito, por isso que eu trouxe para vocês esta citação, né? Não precisamos ter medo do amanhã, e sim nos prepararmos para aquilo que está ao nosso alcance. Aprendemos também que não dá para querer controlar o incontrolável. Temos que focar no que está em nossa mão. As habilidades comportamentais são pontos que podem ser trabalhados e cada um deveria tentar ser a melhor versão de si mesmo. O profissional do futuro precisará estar bem consigo mesmo e trazer esse brilho nos olhos para o dia a dia no trabalho. Bom, por hoje é só. Finaliza a aula com uma frase do grande escritor brasileiro Ariano Suassuna, em que ele diz: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E finalizando, né, com o nosso quadro Você Sabia? Eu coloquei para vocês a informação da TV INES, que foi criada em 2013. Na verdade, ela é uma TV que você acessa através do canal do YouTube, pessoal. Então, é a primeira web TV dedicada totalmente à comunidade surda. Tem um número alto de inscritos, eu já me inscrevi, gostaria até que vocês também fizessem, porque eles têm vídeos, na verdade na programação tem esportes, entrevistas, conteúdo infantil e um programa acadêmico bilíngue. É muito bom. E aproveitando também, a gente vai dar continuidade no nosso alfabeto em Libras. Na semana passada nós paramos na letra I e hoje daríamos continuidade a J, K e L. Então, para a gente falar sobre fazer, né, o sinal da letra J, eu vou lembrar o que seria do I. Então, nós temos aqui o I, e aí logo em seguida, para fazer o J, a gente vai dar essa voltinha. Esse é o J. E aí, com relação ao K, assim, e o L dessa forma. Lembrando para quem ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, dê uma passadinha lá, aproveita agora que você está assistindo, assim que terminar de assistir essa aula, já dê uma passadinha no canal do YouTube, se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem logo de primeira mão as aulas, e isso fortalece esse engajamento, fortalece ali o canal. E é uma oportunidade maravilhosa para que cada um possa dispor desse celeiro de aulas que está o nosso canal do YouTube. É uma oportunidade do pessoal de panificação assistir info, assistir a turma de info, assistir panificação, assistirem práticas administrativas, assistirem moda. E aí cidadania vai fazendo essa colcha de retalhos, a gente vai juntando. Então fiquem bem, bom final de semana e até o nosso próximo encontro.